A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos nesse instante fazer uma oração ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo e pedindo a sua direção para este trabalho esta noite. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nos reunimos aqui mais uma vez, em adoração e louvor ao Teu nome, reconhecendo, Senhor, a Tua grandeza e majestade. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas, que tudo criou e sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Pai, neste momento eu suplico que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos guie, Senhor, neste estudo, dando-nos sabedoria e entendimento para compreendermos aquilo que será ensinado. Usa-me, Senhor, como instrumento nas mãos de Deus para falar a Tua palavra. Abençoe os nossos irmãos que nos acompanham neste momento, que assistirão, Senhor, esta aula. Eu peço que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Eu convido os irmãos para nós louvarmos a Deus com o hino de número 8 da nossa harpa. Cristo Jesus é um fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo.
Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino maravilhoso que temos cantado. Nós vamos, nesta noite, estudar a lição de número 12 da nossa revista CPAD, que tem como título Quando Deus se revela ao homem. O texto áureo está no livro de Jó, capítulo 20, e o capítulo 40, versículo 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Verdade prática, mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Leitura bíblica em classe, livro de Jó, capítulos 38, versículos 1 ao 4, 39, 1 ao 6, capítulo 40, 15 ao 18 e o versículo 24, e ainda o capítulo 41, versículos 1 ao 3. Jó 38, 1, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho e disse... Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estás tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó capítulo 39, versículo 1. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem os seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual deu ermo por casa e a terra salgada por moradas? Jó 40, versículo 15. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Poderás pescar com o anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vimos aí a leitura de alguns trechos dos discursos de Deus para com Jó. Nós vimos na lição passada, estudamos a teologia do jovem Eliú, que falou por último entre os amigos de Jó, por isso entendemos que ele era o mais novo dos amigos de Jó. Ele ouviu em silêncio as acusações de Elifaz, Bildade e Zofá, e ouviu também as réplicas de Jó às acusações dos seus amigos. Eliú fez a exposição da sua teologia em 4 longos discursos, os quais estão registrados nos capítulos 32 a 37 do livro de Jó. Nos seus discursos, Eliú mostrou o sofrimento como uma forma de revelar a soberania, o caráter, a justiça e a vontade soberana de Deus. E o ponto central da teologia de Eliú é que o sofrimento ele deve ser encarado como algo pedagógico e não
como uma punição pelo pecado, como pensavam os outros amigos de Jó. E na lição desta semana, nós vamos estudar os discursos de Deus, as respostas de Deus para Jó. Desde o início do livro de Jó, os irmãos se lembram que Jó clamava aos céus por uma resposta, reclamando do silêncio de Deus diante de todo o seu sofrimento. Além disso, ele ouvia as acusações dos seus amigos de que ele estaria em pecado, sendo punido por Deus por causa destes pecados. E estamos chegando agora ao final do livro de Jó, e vimos no prólogo, ou no prefácio do livro, nós vimos um resumo dos tempos de prosperidade de Jó, antes de lhe sobrevirem as calamidades, e vimos também o testemunho de Deus sobre a vida de Jó. Deus falou para o diabo que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E vimos também, ainda no prólogo do livro de Jó, as acusações do inimigo contra Jó. O inimigo acusava Jó de ser fiel a Deus por interesse. E ele teve a audácia de falar para Deus que se Deus lhe tirasse tudo, certamente ele haveria de blasfemar de Deus. Mas Deus deu a permissão para que o inimigo tirasse tudo o que Jó tinha, o seu patrimônio, a sua família e a sua saúde. A única exceção seria a própria vida de Jó, que Deus não permitiu que o inimigo lhe tirasse. Dos capítulos 3 ao capítulo 37 do livro de Jó, nós vimos os discursos de Elifaz, Bildade, Zofá e Eliú. Vimos as mais diversas acusações contra Jó e as réplicas, onde Jó defendia a sua inocência diante de Deus. Ele saía em sua própria defesa e ele pedia que Deus o ouvisse, que Deus lhe mandasse alguém, um mensageiro, para que explicasse por que ele estava sofrendo. Naquela época, as pessoas pensavam que todo sofrimento era uma punição de Deus. Eles imaginavam que Deus havia estabelecido leis para reger o universo, leis morais, e quem violasse estas leis seria punido por Deus, e quem cumprisse essas leis de Deus seria próspero. É mais ou menos o que hoje prega a teologia da prosperidade. Então, Jó, sendo uma pessoa justa, estava sofrendo e muito, perdeu tudo, e logo ele não entendia por que estava sofrendo tanto. Então, ele sempre insistia de ser ouvido por Deus para que Deus lhe explicasse a razão do seu sofrimento, e se fosse por causa de pecado, então que Deus lhe mostrasse o seu pecado para que ele se arrependesse. E aí no capítulo 38 do livro de Jó, diz a Bíblia que Deus respondeu a Jó do meio de um redemoinho. E Deus fez alguns questionamentos a Jó, registrados nos capítulos 38, 39, 40 e 41. E aí, nesses discursos, Deus confronta Jó com diversas perguntas que, evidentemente, Jó não tinha a resposta. Eram questões sobre a criação, sobre o funcionamento do universo, sobre a vida dos animais selvagens. Muitas perguntas Deus fazia a Jó sobre isso, para mostrar que o homem não tem autoridade para questionar a Deus. Essas perguntas de Deus revelam pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, revelam Deus como um ser pessoal e não uma energia cósmica, como dizem os panteístas. Os panteístas são aquelas pessoas que acreditam que Deus é tudo e que tudo é Deus. Acreditam que Deus é um ser, não um ser pessoal, mas uma energia cósmica que está presente em todos os lugares. Mas não é isso que a Bíblia revela. Essas perguntas de Deus também revelam a infinita sabedoria de Deus, expressa
nas coisas criadas. O apóstolo Paulo também falou disso em Romanos capítulo 1. Ele diz que os homens, os seres humanos, são indesculpáveis diante de Deus, porque eles deveriam perceber que há um Deus nas coisas, através das coisas criadas. Mas mesmo assim, vendo que há um universo tão fantástico, certamente há um Deus que criou tudo isso, e mesmo assim a humanidade se prostra diante de ídolos mudos para adorar, adorando a criatura em vez do Criador. A terceira coisa que estas perguntas de Deus nos revelam é o poder e a justiça de Deus, através das figuras de duas grandes criaturas indomáveis, que é o Berremote e o Leviatã. São dois animais que nós vamos ver no ponto 3. No ponto 1 da nossa lição, nós vamos falar um pouco sobre a revelação de um Deus pessoal. Conforme eu disse, diferente do que dizem os panteístas, que acreditam que Deus é uma energia positiva, que está presente no universo e conforme as pessoas entram em meditação, entram em contato com essa energia, o Deus da Bíblia não é isso, ele é um ser pessoal. Por que Deus é uma pessoa? Porque ele tem intelecto, vontade e sentimento. Força não tem isso. Certa vez na minha cidade, eu tinha ido visitar os meus pais, e no domingo pela manhã, eu me preparando para ir à escola dominical, e aí chegou uma moça daquela religião que anda de porta em porta nos domingos de manhã, vendendo revistas e falando de um paraíso na terra, e começou a me falar da religião dela. E eu falei, olha, eu não sigo essa religião aí porque ela contraria a Bíblia. E ela disse, não, mas a minha religião não contraria a Bíblia. E uma das coisas que eu disse para ela é que eles dizem que o Espírito Santo de Deus é a força ativa de Jeová. Mas a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. E eu perguntei para ela assim, uma força fala? E ela disse, não. Eu falei, então leia na sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E ela leu e está lá escrito assim, jejuando eles e orando, disse o Espírito Santo, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele fala. E se ele fala, logo ele é uma pessoa. Então, nós cremos, irmãos, no Deus pessoal, no Deus que tem intelecto, no Deus que pensa. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver Deus tendo inteligência, Deus tendo intelecto. Deus também tem vontade, uma força imaterial. Qualquer objeto inanimado não tem vontade. Nós vemos que o vento, ele é uma força, mas o vento não tem vontade. Nós vemos que a energia elétrica, ela é uma força, mas a energia não tem vontade. Ela vai para onde colocam, mas ela não tem vontade própria. Mas Deus tem vontade. A Bíblia diz assim, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Em outro lugar, Paulo diz assim, que a vontade de Deus é a nossa santificação. E Deus também tem sentimentos. Deus ama, Deus se entristece, Deus se alegra. Então isso é sentimento. Somente uma pessoa pode ter sentimento. Você bate numa mesa, ela não sente dor, ela não tem sentimento. O ar, ele não tem sentimento, ele não sente saudade. Então, sentimento é característica de uma pessoa. Deus se revela para Jó, no capítulo 38, versículo 1, como Deus que tem voz. Até este momento, Jó, a sua esposa, seus filhos, os seus amigos, haviam falado, mas não se tinha ouvido ainda a voz de Deus. E depois de muitos questionamentos de Jó, dos seus amigos, Deus quebrou o silêncio e se revelou a Jó do meio de um redemoinho e falou. O Deus da Bíblia, ele não é um ídolo mudo. O nosso Deus, ele é uma pessoa e ele tem voz. Quando nós lemos o Salmo 115, o salmista diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz, ou tudo o que lhe agrada. E continuando este salmo, o salmista diz assim, os ídolos dele são de ouro, de prata, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem,
têm ouvidos, mas não ouvem, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, todos os que o fazem e todos aqueles que neles confiam. Então, o nosso Deus, ele tem voz. Deus, ele fala com os seus servos. Em vários textos da Bíblia está registrado que Deus falou. No início da criação, diz a Bíblia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, produza a terra ervas, produza a terra várias coisas, e vai seguindo. E depois disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, para que esteja diante dele. E continua Deus falando. Deus falou com Noé, Deus falou com Moisés, Deus falou até com Caim para repreendê-lo. Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, com José, com Josué, Deus falou com Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus chamando-o por 3 vezes, Samuel, Samuel, Samuel. E ele imaginou que fosse Eli que estivesse chamando. Mas a voz persistiu, continuou chamando, Samuel, Samuel. E aí Eli entendeu que era Deus que estava chamando o jovem e disse, vá lá e diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, irmãos, Deus fala conosco. É que muitas vezes nós não nos preparamos para ouvir a voz de Deus. Deus fala de muitas maneiras. O autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 1, ele inicia dizendo, a sua epístola dizendo assim, havendo Deus falado com os pais de muitas maneiras, nos últimos dias falou-nos pelo Filho. Então Deus falou com os pais, mas ele falou também através de Jesus Cristo, seu Filho, e ele fala através da sua palavra. Deus fala com o seu povo através de revelações do Espírito, através de profecia. Então Deus fala até através do sofrimento, através de uma criança. Deus usa várias maneiras de falar, mas é importante nós lembrarmos que o nosso Deus, ele tem voz. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, no ponto 1, sobre a revelação de um Deus pessoal, é a poderosa manifestação de Deus. Na lição passada, nós vimos sobre manifestações teofânicas de Deus. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus antes da encarnação de Cristo. Antes de Jesus vir ao mundo e tornar-se carne, Deus se manifestou em algumas ocasiões numa teofania. E na Bíblia estes acontecimentos estão registrados através do anjo do Senhor, em letra maiúscula. Mas pelo contexto nós entendemos que trata-se do próprio Deus, porque ele recebia adoração, os anjos não recebem adoração, e no contexto, na conversa que Deus tinha com alguns dos seus servos, dizia assim, e disse o Senhor, então é o Senhor. No capítulo 18 de Gênesis, está escrito assim, e apareceu o Senhor a Abraão com 2 varões. Então era também uma manifestação teofânica de Cristo pré-encarnado, porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, o Pai. Está escrito lá no Evangelho de João, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este revelou Deus à humanidade. Então nós vimos aí uma manifestação poderosa de Deus. Deus manifestou de forma poderosa a Jó por meio de um redemoinho. E Jó ouviu a voz de Deus. E quando Jó ouviu a voz de Deus, ele respondeu humildemente aos questionamentos de Deus da seguinte forma, eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca, uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó, capítulo 40, versículos 3 ao 5. Qualquer ser humano, irmãos, por mais arrogante que ele seja, ao presenciar uma manifestação de Deus, ele fica maravilhado e cai por terra
imediatamente. Moisés, a Bíblia diz que ele era um profeta diferenciado. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conheceu cara a cara. Moisés ouvia diariamente a voz de Deus. Tudo o que ele ia fazer, Deus mandava ou não. Então, sempre que ele ia tomar alguma decisão, era Deus, aparecia uma nuvem e Deus falava. De dia aparecia uma nuvem para protegê-los do sol e de noite uma coluna para protegê-los do frio. Então Deus se manifestava a Israel diariamente e falava com Moisés. Mas Moisés, quando ele se aproximou do monte para receber as tábuas da lei, ele viu a presença de Deus e o monte fumegava. E ele mesmo disse assim: eu estou todo assombrado e tremendo. Tá? Lá em Hebreus 12, 21. A Bíblia diz lá em Hebreus ainda que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. É incrível como algumas pessoas, irmãos, não têm nenhuma reverência quando se apresentam diante de um Deus tão glorioso, tão poderoso. Deveriam ter mais reverência. Porque, irmãos, quando Deus se manifesta, é o Todo-Poderoso que está se manifestando. Então Moisés viu a glória de Deus e ele ficou todo assombrado e tremendo. E quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que o seu rosto resplandecia como um anjo. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. E o povo de Israel ficou apavorado com aquilo e disseram a Moisés: não, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Você vai lá, ouve e fala conosco. Não quiseram ouvir porque eles temeram ser mortos. Porque a glória de Deus, irmãos, ela não pode conviver com o pecado. João, o apóstolo, ele era muito próximo de Jesus. Quando Jesus esteve aqui no mundo, João era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, devido à sua proximidade com Jesus. Nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, mais íntimos, quando ele precisava ter uma conversa particular, ele chamava Pedro, Tiago e João. Eram os 3 apóstolos do seu círculo mais íntimo, eram mais próximos. E desses 3, João era ainda mais próximo. Quando Jesus disse assim: em verdade vos digo que um de vocês há de me trair, Pedro deu sinal para João para que ele perguntasse a Jesus. Pergunta aí para ele quem é. João encostou a cabeça no peito de Jesus e disse: quem é, Senhor, que vai te trair? Jesus disse a João: é aquele a quem eu der o pão molhado. E aí, de repente, Jesus molhou o pão e deu a Judas. Os outros discípulos não entenderam nada, mas João sabia, porque Jesus falou para ele: aquele a quem eu der o pão molhado, esse é o traidor. E é interessante notar que dar o pão molhado para alguém era sinal de amizade. Então, eles não entenderam nada, mas João era próximo de Jesus e entendeu. Só que lá no Apocalipse, quando João estava exilado na ilha de Patmos, preso, ele viu Jesus ressuscitado, glorificado. E diz a Bíblia: quando eu vi, eu caí como um morto e não ficou força nenhuma em mim. A glória de Deus é tremenda, irmãos. Eu vejo gente dizendo que aqui a glória é grande, é isso aqui. Que aqui está parecendo o céu. Essas pessoas não têm ideia do que seja a glória de Deus. A glória de Deus, quando se manifesta, irmãos, demônio sai, demônio corre, e pecador confessa pecado, porque é uma coisa tremenda. O pregador Jonathan Edwards, dos Estados Unidos, ele pregou um sermão cheio do Espírito Santo por cerca de 2 horas com o título de Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele terminou de pregar, irmãos, o povo estava tudo ajoelhado, batendo nos bancos, tentando se esconder da ira de Deus. Então a glória de Deus é uma coisa tremenda. Então Deus se manifestou a Jó de forma poderosa. Então quando Deus se manifestou, Jó ouviu calado os questionamentos de Deus e perguntou: Senhor, eu sou vil, eu sou desprezível, eu ponho a minha mão na boca, eu falei uma vez e não vou replicar, 2 vezes, porém não prosseguirei. É assim que deve ser
a conduta do homem de Deus. Infelizmente, nós vivemos tempos, irmãos, em que às vezes Deus usa alguém para falar com o ser humano, e ao invés dele se arrepender, ele fica bravo com a pessoa que está falando. Você aconselha uma pessoa com base na Bíblia, e a pessoa fica brava com você, ameaça te processar. Certa vez eu me lembro que eu usei a Bíblia para aconselhar uma pessoa da nossa igreja, recomendando ali o que a Bíblia dizia sobre aquele assunto, e a pessoa ameaçou me processar. O advogado dela iria na minha casa, em tom de ameaça. E aí eu falei para aquela pessoa, guarde as suas ameaças para quem não conhece a lei. Primeiro que não é advogado que leva intimação para ninguém, é oficial de justiça. Ela estava tão enganada que nem isso não sabia. Quem leva a intimação é um oficial de justiça a mando do juiz. E segundo, não existe crime de opinião, irmãos. Você não pode ser processado por expressar a sua opinião. A Constituição Federal diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. O que você não pode fazer é se expressar de forma anônima, para que ninguém saiba quem é você, para você poder ser responsabilizado pelo que você está falando. Mas desde que você se identifique, você pode se manifestar. Se na sua manifestação você ofender alguém, essa pessoa pode te processar pelas ofensas, não pela opinião. A liberdade religiosa também ela está prevista em nossa Constituição. Nós temos a liberdade de crença, nós temos a liberdade de pensamento, a liberdade de imprensa, então nós podemos falar livremente. E eu não ofendi a pessoa em momento algum. Eu só expressei para ela aquilo que a Bíblia diz sobre o adultério, sobre a pessoa separar e casar de novo. Eu coloquei aquilo que a Bíblia diz, a pessoa ameaçou me processar. Só que quando chegar diante de Deus, essas pessoas não vão ter como processar a Deus. Ali vão ser abertos os livros e as pessoas vão ouvir o que Deus pensa sobre os mais diversos assuntos que estão registrados na Bíblia. E muitas pessoas contrariaram, violaram os mandamentos do Senhor. Então não vai ter como ali a pessoa processar Deus ou argumentar com Deus. Ali, no dia do juízo final, a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. Então, irmãos, que todos nós possamos nos humilhar diante de Deus quando Ele se manifestar para nós, usando alguém, usando um pregador para nos transmitir o ensino da palavra de Deus, usando alguém em profecia para nos repreender. Maria, a mãe de Jesus, quando o anjo Gabriel lhe trouxe a notícia de que ela daria à luz um filho, que seria chamado Filho de Deus, ela não entendeu a princípio como se daria isso, porque ela não era casada ainda. E ela perguntou, mas como isso acontecerá se eu ainda não tenho marido, não sou casada? E o anjo diz, o que está gerado em ti é do Espírito Santo. E quando o anjo repetiu, explicou tudo para ela, ela disse assim, cumpra-se em mim a tua palavra, conforme a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Então é assim que nós devemos, irmãos, agir quando Deus se manifesta para conosco. Em terceiro lugar, sobre a revelação de um Deus pessoal, Deus mostrou para Jó que Deus está presente no sofrimento. Jó conhecia Deus apenas de ouvir falar. Nos capítulos 3 a 37, os amigos de Jó falavam de Deus como o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso é aquele que está acima de tudo e de todos, o Deus onipotente. Lá no Gênesis está revelado o Deus Todo-Poderoso. Deus se revelou para Abraão e disse assim, Abraão, eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então ali Deus se apresentou para Abraão como Deus Todo-Poderoso. E nessa época dos patriarcas, era assim que eles conheciam a Deus. A concepção que os amigos de Jó tinham sobre Deus era de um ser infinitamente superior à sua criação, porém que estava ausente dela. Eles não estavam errados
quando falavam de um Deus todo-poderoso. De fato, Deus é todo-poderoso. Deus é soberano. Deus é infinitamente superior ao que nós podemos imaginar. Nós não entendemos Deus. Nós só compreendemos de Deus até o ponto que ele se revela a nós. Nós somos muito pequenos diante de Deus. Porém, irmãos, Deus, apesar de ser transcendente, de ser infinitamente superior a nós, ele se revela também como um Deus que está presente em todos os lugares, o Deus onipresente. Ele revela para o homem também a sua imanência, ou seja, Deus se envolve na sua criação, nos problemas dela e se interessa por um relacionamento pessoal com o ser humano. É maravilhoso quando Jesus fala sobre Jerusalém. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus filhotes, e tu não quiseste. Então Deus se interessa em salvar o homem. Deus, falando através do profeta Ezequiel, ele diz assim que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O apóstolo Paulo também diz assim que Deus deseja salvar. Deus não tem prazer que o pecador se perca. Ele não quer que nenhum se perca, mas deseja que todos venham ao arrependimento. Então Deus é um ser infinitamente superior a nós, é o Deus Todo-Poderoso, mas ele é o Deus que está presente. Ele é o Deus que se interessa pelos problemas da humanidade. Deus se preocupa com o que você está passando. Clame ao Senhor, conte para Ele os seus problemas. Claro que Ele sabe, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer falar com você. Muitas vezes o problema vem exatamente para nós nos aproximarmos de Deus. Porque a tendência natural do ser humano, quando ele está bem financeiramente, quando ele está bem de saúde, é não se lembrar de Deus. Então é importante, irmãos, que você lembre de Deus, que você fale com Deus diariamente. Daniel, o profeta, a Bíblia diz que ele orava a Deus 3 vezes ao dia e jejuava 3 vezes por semana. 3 vezes ao dia. Ele se punha de joelho, abria as portas, a janela para o lado de Jerusalém e orava por Jerusalém. Então Daniel era um homem que tinha uma comunhão íntima com o Senhor. O Senhor Jesus, quando viveu aqui na terra também, a Bíblia diz que ele passava noites em oração. Muitas vezes não tinha tempo para orar em casa, devido à multidão, que não tinha como ele tirar um tempo para a oração, então ele ia para os montes orar. Ia buscar o Pai, a presença do Pai, falar com Deus. Nós somos dependentes do Senhor e necessitamos falar com Deus todos os dias. Não é o tempo que você ora. Eu não tenho tempo de orar 1 hora, eu não aguento ficar 1 hora de joelho. Não é o tempo, é a frequência com que você ora. Você pode orar até em pensamento, no ônibus. Você está no ônibus, fecha o olho e começa a clamar a Deus, pedir livramento. Está na sua casa, está sozinho, ore a Deus para que o anjo do Senhor te proteja da violência. Ore ao Senhor pela sua saúde, pela saúde da sua família. Ore por mim, por minha família. Ore pela igreja, pelos pastores. Mas é importante termos um tempo de oração para falar com o nosso Deus. O ponto 2 da nossa lição, nas perguntas que Deus fez a Jó, ele revela-se um Deus sábio. Deus é o Criador dos céus, da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis que há no universo. E como o Criador e sustentador de todas as coisas, evidentemente Deus conhece todos os mistérios da natureza. Nessa revelação de Deus a Jó, por meio de várias perguntas sobre os mistérios da natureza, Deus desafia Jó sobre o funcionamento dos astros, sobre o funcionamento dos mares, sobre o funcionamento da terra e também sobre a vida animal. Jó, sendo um criador, certamente ele conhecia muita coisa sobre isso, mas Deus mostra através de perguntas difíceis de serem respondidas que Jó não sabia praticamente nada da natureza. Muitas daquelas perguntas que Deus fez a Jó, milênios depois a ciência descobriu.
sobre o funcionamento do universo, a astronomia, estudando, depois da descoberta do microscópio, do telescópio, da ida do homem à lua, muitas outras coisas. Então o homem descobriu algumas coisas, mas Jó não tinha conhecimento de nada disso. Naquela época ninguém sabia, por exemplo, que a Terra tinha um formato redondo ou oval. Não sabia-se. Foi descoberto muitos anos depois. Então a Bíblia não é um livro de ciências, como muitos pensam, como muita gente quer buscar respostas científicas na Bíblia. Não. A Bíblia é um livro que revela a vontade de Deus para a humanidade. Então Deus mostra para Jó, pergunta para Jó sobre alguns mistérios da natureza. Primeiro, na mecânica celeste. O universo, como nós sabemos, ele foi criado por Deus, com leis estabelecidas para que ele funcione sem a necessidade da intervenção humana. O universo não foi criado para depender do homem. Não. O universo foi criado por causa do homem, para o homem viver nele. Mas ele funciona perfeitamente. Se você tirar a humanidade daqui, o universo continua funcionando perfeitamente. Aliás, as ações humanas, elas têm causado mais destruição e prejuízos ao meio ambiente ao longo dos anos. Nós, seres humanos, nós poluímos o meio ambiente, poluímos os nossos rios, poluímos o ar atmosférico. O ser humano, através dos desmatamentos, ele causa diversas alterações no meio ambiente. Muitas espécies de animais já têm sido extintas por conta da ação humana. Muitas por causa do pecado. Sobreveio o dilúvio, que alterou o funcionamento do ecossistema. Através do dilúvio, por exemplo, romperam-se as fontes do abismo e as águas cobriram toda a terra. E segundo os estudiosos, foi nessa época, os estudiosos da Bíblia, claro, foi nessa época que os continentes se separaram. E esta separação, ela causa, por exemplo, os terremotos. Porque as placas tectônicas, elas se chocam umas com as outras e conforme se chocam, acontecem os terremotos. E muitos outros problemas acontecem também por conta do dilúvio. Então, irmãos, na mecânica celeste, Deus mostrou através de perguntas que desafiou ali Jó a contemplar a complexidade do universo que ele criou, mostrando as limitações de Jó, que até então era tido como um sábio. Jó era considerado um sábio da antiguidade. Conforme nós vimos em lições anteriores, Jó podia ser considerado um juiz, um magistrado da sociedade da época, porque ele ficava à porta da cidade e as pessoas perguntavam a ele. Então ele era respeitado pelos mais jovens, também pelos mais velhos. Ele também ajudava órfãos e viúvas e estrangeiros, conforme vimos na lição passada. Mas Jó, diante das perguntas de Deus, ele emudeceu, ele não tinha o que falar. E assim acontece com qualquer um de nós. Eu fico com pena desses doutores, cientistas, arrogantes, ateus, que falam contra Deus como se eles soubessem tudo. E aí vem um vírus como esse que veio agora, e não sabemos nada sobre ele, ainda estão tentando descobrir, não sabem ainda um remédio que possa contribuir, que possa combatê-lo, não conseguiram ainda desenvolver uma vacina, estão correndo contra o tempo para desenvolver. Já disseram várias coisas sobre ele, que depois comprovou-se que não era verdade. Então, um vírus desse tamanho parou praticamente o mundo, colocou o mundo de joelhos, colocou as pessoas dentro de casa, trouxe prejuízos enormes à economia, matou milhares de pessoas em todo o mundo. E onde estão os cientistas que diziam que sabiam de tudo, que eram isso e aquilo? E isso é só o começo. Nós estamos no princípio de dores. Na grande tribulação,
após a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, virão coisas muito piores. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que acontecerão catástrofes terríveis. E os homens correrão de um lado para o outro. Haverão desastres naturais. Coisas tremendas vão acontecer. E eles não terão resposta para isso. Porque, irmãos, diante de Deus, o ser humano, por mais importante que ele se ache, ele é simplesmente um grão de areia no oceano. Ele é uma gota d'água no oceano. Se você tirar uma gota d'água de um oceano, que diferença vai fazer? Então, o ser humano diante de Deus, ele é como uma gota no oceano. E mesmo diante da criação de Deus. Nós achamos que a Terra é enorme, que tal. Mas, irmãos, se você for estudar astronomia, você vai ver que a Terra, no universo, nas galáxias, ela é muito pequena. A Terra, mesmo diante dos planetas conhecidos, ela é muito pequena. Tem outros planetas muito maiores do que a Terra, várias vezes mais. A Terra, diante do Sol, ela é muito pequena. Imagine diante do Deus que criou tudo isso. Nós estamos situados na Via Láctea, é a nossa galáxia. Mas existem milhões de galáxias. Então, diante do universo, o ser humano é minúsculo, é muito pequeno. Imagine diante de Deus. Mas mesmo assim, nós somos a coroa da criação de Deus. Todas as outras coisas Deus criou por causa do homem. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos amou. Então, irmãos, Deus mostrou para Jó as suas limitações, a sua insignificância, vamos assim dizer, diante das coisas criadas. E Jó ficou sem ter o que dizer. Deus foi falando para ele, você sabe isso, sabe aquilo? Você sabe o funcionamento do universo, dos planetas? Isso na linguagem da época. Agora imagine se Deus usasse a linguagem do século 21 para perguntar para Jó. Aí que ele não saberia de nada. Se Deus perguntasse para ele, você sabe quantos planetas tem? Você sabe onde fica Marte? Você sabe onde fica Júpiter? Joias, eu nem sei o que é Júpiter, o que é Marte. Eu nem sabia que existiam outros planetas. Porque naquela época não se tinha a ideia disso. Isso foi descoberto muitos anos depois. Você sabe como se chama a molécula da água, Jó? Imagine se Deus perguntasse assim para ele. A água, ela é formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aí Jó, eu nem sei o que é átomo, Deus. E aí os que se acham sábios hoje, se Deus perguntar o que será descoberto para ele daqui 100 anos, eles vão colocar a mão na boca, eu não sei do que o senhor está falando. Mas Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Ele é presciente, Ele conhece o futuro por antecipação. Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Todas as coisas, nada passa desapercebido diante do nosso Deus. Deus também, irmãos, falou sobre a dinâmica da vida. Jó, provavelmente, ele tivesse algum conhecimento sobre o reino animal. Até porque ele era criador de grandes rebanhos. Jó tinha 500 juntas de boi, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Então, se alguém perguntasse alguma coisa sobre ovelhas, sobre camelos, sobre vacas, Jó entendia muito bem. Porém, Deus o desafiou sobre a vida, sobre a reprodução, sobre a alimentação e a autopreservação dos animais selvagens, aqueles animais que não convivem conosco, aqueles que vivem nas selvas, como, por exemplo, a cabra montês, o jumento e o boi selvagens, os leões, a águia, a avestruz. Deus falou sobre os filhotes desses animais, sobre a alimentação deles. Muitas outras coisas importantes, com suas teorias mirabolantes, como sobre o surgimento do universo, como a fantasiosa teoria do Big Bang e a teoria da evolução. Cientistas de hoje, eles vivem dizendo que o mundo que nós conhecemos aconteceu há milhões de anos atrás,
uma explosão de átomos, bum, do nada, sem ninguém tocar, e formou tudo isso perfeitamente. Então eles acham que nós somos tolos porque nós temos fé e cremos no Deus Criador, nós cremos no criacionismo, nós cremos que Deus criou todas as coisas, um Deus todo-poderoso. Mas é preciso muito mais fé para acreditar que tudo isso, esse universo perfeito que nós temos e vivemos, surgiu a partir de uma explosão do nada, não havia nada, de repente o nada explodiu e formou tudo isso. Isso é semelhante, irmãos, a alguém pegar uma barra de ferro e um pedaço de plástico, cortar tudo em pedaços, explodir e dessa explosão gerar uma BMW zerada. Você já imaginou? Passa um carro na rua, um carro de luxo, um Audi ou BMW, esses carros caros aí, e aí você diz, quem será que criou esse carro? E aí vem à sua mente um engenheiro mecânico projetou esse carro, o design dele e tal. Aí veio um outro, projetou a parte elétrica, veio um outro, projetou os pneus, outro projetou a parte de vidro, e assim foi. O primeiro não saiu muito bom, foi melhor, no segundo melhorou, a terceira remessa melhorou um pouco mais, vai evoluindo e tal. E é exatamente isso. O ser humano, tudo que nós vemos hoje, os produtos industrializados, eles foram formados, fabricados a partir de várias pesquisas, vários estudos. O avião que nós vemos hoje, por exemplo, não foi criado no formato que está hoje, bonito, tal, com ar-condicionado, não foi criado daquela forma. Veja as fotos do aeroplano 14 bis, Santos Dumont voou pela primeira vez, o brasileiro Santos Dumont projetou lá uma máquina voadora, todo mundo se assustou, ele é considerado o pai da aviação. Mas observe o aeroplano dele para você ver. Não era aquela coisa sofisticada. Observe os primeiros carros de 1929 e tal, por aí, no formato que temos hoje. Não é? Existiam já os carros de bois, já existiam alguns motores. Então a coisa foi evoluindo, foi melhorando, vai chegar ao ponto que é hoje. Agora imagine o universo, do jeito que ele é hoje, ele surgiu de uma grande explosão, sem ter um design inteligente, alguém que desenhou tudo isso. Então, se o universo é perfeito, é bonito e funciona perfeitamente, é porque há um Deus que criou tudo isso e sustenta todas as coisas pela força do seu poder, conforme nos diz a palavra de Deus. Então, hoje, meus irmãos, estes pseudo-sábios da teoria do Big Bang, da teoria da evolução, eles não resistiriam a meia dúzia de perguntas do Criador sobre a criação, sobre a sustentação de todas as coisas. Imagine Deus chegar num desses laboratórios aí onde estão esses cientistas aí, que se acham os bambambãs, e Deus começar a fazer perguntas sobre aquilo que eles não conhecem. A cabeça deles vai entrar em parafuso, vai dar um nó no cérebro deles lá, e não vão saber responder nada. Porque, irmãos, o ser humano, ele se acha o tal, mas até mesmo os animais, em alguns pontos, estão à nossa frente. Eu não sei se os irmãos se lembram, quando aconteceu o tsunami na Indonésia, os animais correram antes. Os animais têm lá uma capacidade de prever essas coisas aí. Então, antes da explosão lá no fundo do mar, os animais correram daquele lugar. E os homens continuaram lá. Continuaram lá e veio aquela ondas gigantes, cobriu a todos ali, cobriu cidades, destruiu tudo. Uma força tremenda. Mas a quilômetros dali, os animais fugiram, estavam em segurança. Então, irmãos, o homem, ele pensa que é alguma coisa. Ele é um ser racional, dotado de inteligência por Deus. Mas o homem nada é. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e depois desaparece. Parece uma fumaça, uma nuvem. A gente vê lá e, puxa, que coisa bonita, daqui a pouco vem um vento e desfaz tudo. Então assim é a nossa vida. A gente pensa
que está vivo, a gente pensa que está tudo bem, de repente a gente vai ao médico, o médico diz, olha, você tem poucos dias de vida. E aí a pessoa, meu Deus. Nessas horas, às vezes, as pessoas se lembram de Deus. A tendência das pessoas é lembrar-se de Deus nos momentos difíceis. Às vezes, na prosperidade, as pessoas não se lembram de Deus. É preciso, irmãos, nós conhecermos melhor o nosso Deus. Há uma necessidade urgente de se conhecer a Deus. Jó era um sábio, ele falou muitas verdades sobre Deus, mas ele esqueceu-se das suas limitações e do quanto ele não sabia sobre Deus. Jó necessitava ter um pouco mais de humildade, pois ele ousou questionar a majestade e a soberania de Deus. Ele desejava falar com Deus de igual para igual, para apresentar a sua defesa. Veja que audácia. Após Deus lhe revelar a imensa sabedoria divina nas coisas criadas, aí Jó se humilhou perante Deus e disse, que te responderia eu, Senhor? Então, por mais que o homem tenha conhecimento bíblico, teológico, científico, ele sempre será pequeno e limitado. Nós só podemos conhecer sobre Deus até ao ponto em que ele se revela. Muitos teólogos também cometem esse erro. Eu sou doutor em teologia, eu sou pós-doutor, mas não deixa de ser homem, não deixa de ser criatura. Se Deus tirar a mão, se Deus tirar a proteção, se Deus tirar o ar que você respira, você tomba imediatamente. Tudo o que nós temos vem de Deus, até o conhecimento. O nosso cérebro, irmãos, ele é muito complexo, muito complexo. É uma máquina que funciona perfeitamente, mas qualquer peçazinha, por menor que seja, que for atingida, imediatamente você fica esquecido de um lado, fica babando, não fala direito, perde, não conhece mais ninguém. Então essas pessoas que se acham sábias, qualquer pancadazinha na cabeça dele no lugar errado ali, acabou, não lembra mais de nada. Quantas pessoas que foram inteligentes no passado e de repente foram acometidas de Alzheimer e não sabem mais de nada. Eu me lembro da minha avó, minha saudosa avó, morou muitos anos próximo à nossa casa. E aí, no ano de 98, eu fui lá a Pernambuco, encontrei ela, ela olhou para mim e disse, você é meu filho ou é meu neto? Ela sabia que eu era parente dela, mas não lembrava quem eu era. E olha que eu fui criado ao lado da casa dela. A gente estava na casa dela praticamente todos os dias, algumas vezes dormia na casa dela. Ela tinha um carinho muito grande por nós. Mas envelheceu, não conhecia mais os filhos, não conhecia os netos, não lembrava direito quem era. E ela foi um caso assim da velhice, mas o Alzheimer acomete também pessoas novas, pessoas de 60 anos com Alzheimer que não conhecem mais ninguém. Existe também o problema do AVC, o acidente vascular cerebral. Ele pode atingir algumas áreas que a pessoa perde os movimentos por completo. Perde a memória, outros perdem a fala, não conseguem mais abrir a boca corretamente, perde a coordenação motora, pode paralisar o olho, fica lá vegetando. Então, o ser humano, irmãos, diante de Deus, ele é pó, ele é cinza. Ele tem um espírito que foi Deus que deu. Então, Deus, irmãos, ele é o doador da vida. Ele nos deu a vida. Mas ele pode tirar a nossa vida a qualquer momento. Hoje nós partiu para a eternidade o pastor Eliel Ferreira, pastor presidente da Assembleia de Deus, ali em Jaboticabal, São Paulo. Um homem de Deus muito querido por todos nós, foi pastor de várias congregações em Osasco, foi diretor da faculdade teológica ali. Um homem de um legado extraordinário, mas ele partiu para a eternidade. Ele estava internado e nós estávamos orando por ele, de repente Deus o chamou para a morada celeste. Qual deve ser a nossa postura diante de uma situação dessa? Nós vamos questionar a Deus porque o seu servo partiu para a eternidade e não foi curado? Ou nós vamos dizer, como disse Jó lá no início do livro, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Assim deve ser a postura de um adorador.
Nós somos adoradores de Deus não por aquilo que Ele pode oferecer, mas por aquilo que Ele é. Nós compreendemos, irmãos, que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então, em qualquer situação, nós devemos adorar a Deus. Saber que Ele está no controle de tudo, que Ele sabe o que está fazendo. Nunca questione a Deus. Nunca diga assim, se Deus não fizer isso, eu rasgo minha Bíblia, se Deus não fizer isso, eu nunca mais vou ser crente. Não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Então, em qualquer circunstância, irmãos, devemos estar firmes com o Senhor. Há uma necessidade imensa na humanidade, inclusive no meio evangélico, de se conhecer melhor a Deus. Infelizmente, no nosso meio também tem muitas pessoas que não procuram conhecer a Deus, não sabem nada sobre Deus. Estão na igreja há anos, mas acontece um problema pequeno e eles já querem abandonar a Deus, querem blasfemar. Porque nada acontece e tal. Eu vejo muito essa frase. Eu oro e tal, e nada acontece e tal. Como se ele soubesse mais do que Deus. Irmão, se acontecer alguma coisa, amém. Se não acontecer, Deus sabe porque não aconteceu. Talvez se acontecesse, não seria bom para você. O apóstolo Paulo, eu acho lindo as palavras dele, quando ele diz assim, todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, tudo o que acontece, irmãos, está no controle de Deus. E muitas coisas que acontecem de errado na nossa vida, a culpa não é de Deus. É porque nós tomamos, às vezes, decisões precipitadas, nós fazemos coisas, às vezes, da nossa própria cabeça, sem perguntar ao Senhor, sem orar, sem pensar, e depois vamos reclamar com Deus, porque nada acontece, eu não sei o quê. Quer ver uma coisa? É casamento. Na hora de casar, a pessoa casa com quem quer. Não pergunta nada a Deus. Não observa o comportamento do namorado ou da namorada. Não observa se ele trabalha. Não observa se ele serve a Deus. E aí, depois de casado, reclama com Deus porque o marido não muda, porque a mulher não muda. Às vezes a pessoa sai de um emprego, não pergunta nada para Deus, não pensa, não ora. E quando está na luta, na dificuldade, vai reclamar com Deus. Outra coisa que as pessoas fazem e depois reclamam com Deus. Quando estão na bonança, não se preparam para o dia mau. Não guardam nada, gastam tudo o que ganham e mais um pouco. Muita gente ganha R$1.000 e quer gastar 1.500 por mês. E vai acumulando dívidas. Aí de repente perde o emprego, não tem um centavo nem para comprar água para beber. Não tem dinheiro nem para comprar fósforo. Irmãos, antigamente as pessoas não tinham aposentadoria, para vocês terem uma ideia. Então as pessoas tinham que se virar dessa forma, juntar dinheiro, juntar alguma coisa, gastar pouco, economizar, para quando chegar a situação difícil, ter onde se encostar. Os filhos eram orientados desde pequenos que deveriam cuidar dos pais na velhice, porque os pais não tinham aposentadoria. Claro que a expectativa de vida antigamente era pequena, era baixa. Dificilmente alguém passava dos 70 anos. A gente olha para algumas pessoas antigas, nossa, viveu 100 anos e tal, e fica a impressão de que todo mundo vivia. Não é assim, irmão. Até uma gripe matava alguém, muita gente morria aos 40 anos. Outros aos 50 anos já estava acabado, não aguentava mais. E trabalhavam até os últimos dias de vida. Então, irmãos, precisamos fazer uma avaliação direta nas nossas vidas e nos perguntar por que é que eu estou passando isso. Às vezes a culpa é nossa, às vezes a culpa é dos governantes, às vezes a culpa é de alguém ao nosso lado, mas não de Deus. Mas por que Deus não me socorre?
Essa era a pergunta que Jó fazia. Mas Jó não conhecia o futuro. Deus sabia o que estava fazendo. Deus fez um desafio com o diabo. Desafiou o diabo, que Jó era fiel. Então Deus fazia parte desse desafio. Inclusive Deus não socorreu Jó. Porque a argumentação do diabo era que Jó temia a Deus por interesse. Se Deus estendesse a mão antes daí de começasse a proteger Jó, o diabo ia lá e ia dizer, está vendo? Por que ele aguentou? Porque quando ele se sentiu apertado, o Senhor foi lá e livrou ele do sofrimento. Então Deus sabe o que está fazendo, irmãos. No sofrimento que você está passando, tem um propósito. Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Aguente mais um pouquinho. Fique firme com o Senhor. Se você morrer, você vai para a glória. Paulo disse que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Ele disse, eu já nem sei se eu quero permanecer aqui com vocês, pregando o Evangelho, é uma coisa necessária, mas eu nem sei se quero ficar aqui e continuar, ou se eu quero partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Para o crente, irmãos, morrer é lucro, como disse Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O ponto 3 da nossa lição fala sobre a revelação de um Deus poderoso e justo. Nesse ponto 3, nos discursos de Deus a Jó, ele faz referências a duas criaturas misteriosas, temidas e indomáveis, para revelar o seu poder. Essas criaturas terríveis causavam pânico e naqueles que a encontrassem. Agora imagine o criador dessas criaturas. Deveria causar muito mais temor. Essas criaturas eram o Behemoth e o Leviatã. Nós não sabemos que tipo de animais eram estes. Nós sabemos apenas, pelo livro de Jó, algumas características deles. Primeiro, o Behemoth. A palavra Behemoth, ela vem da mesma raiz hebraica de Behema, que é uma palavra usada para se referir a grandes animais, independentes da espécie. Então, quando nós falamos de Behemoth, ele está no plural, ele é o plural de Behema. Talvez esse plural seja porque os hebreus antigos, eles usavam o plural não apenas para indicar quantidade, mas também para indicar a intensidade de alguma coisa. Quando eles iam falar de algo grandioso, eles colocavam no plural. Quando eles pegavam, por exemplo, um copo gigante, vamos assim dizer, aí usavam, dando o exemplo aqui do português, copos. Era um copo só, mas copos para dizer que ele era grande. Plural no hebraico, ele não é o S, mas é in, como por exemplo Elohim, é o plural de Eloá. Então Deus no singular, Eloá. E deuses no plural, Elohim. E para se referir ao Deus do céu, eles usavam a palavra Elohim no plural. Nós, cristãos, entendemos isso. Isso se refere à Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Uma unidade composta. Mas os judeus, eles alegam que isso se referia à grandiosidade de Deus. Por isso colocavam no plural. Então, Behemoth é o plural de Behema. Então, significa um animal grande, um animal gigante, de qualquer espécie. E aqui, no livro de Jó, no capítulo 40, versículos 15 ao 24, nós temos algumas características desse terrível animal, do Behemoth. A Bíblia diz que ele come erva como os bois, ele possui grande força nos seus lombos e também na musculatura do seu ventre. Ele também tem uma cauda que se endurece como cedro e os tendões das suas coxas são como barras de ferro. Ele também come ou pasta nos montes ao lado dos animais do campo. Ele se deita debaixo de árvores sombrias, fica oculto entre os juncos e a lama, e os salgueiros dos ribeiros o cercam. O Behemoth não se assusta com a violência das águas, no transbordamento dos rios. O Behemoth também, ninguém pode capturá-lo quando ele está olhando, ou
também não pode furar os seus olhos, o seu nariz, ou prendê-lo com um laço. Então, quão terrível é este animal. Alguns estudiosos dizem que este animal seria o hipopótamo. Aliás, algumas bíblias traduz a palavra berremote por hipopótamo. A palavra berremote ela não é portuguesa, é hebraica. Então, no texto bíblico que nós lemos esta noite, está escrito, inclusive, behemoth, mas no hebraico lá é berremote. E algumas bíblias mais atualizadas traduzem por hipopótamo, por entenderem que se trata do hipopótamo. Mas, ou alguns estudiosos, outros, dizem que a cauda do berremote é comparada ao cedro. O cedro é uma madeira muito dura, então não se parece com a do hipopótamo. Outros ainda dizem que talvez se trate de um dinossauro ou de algum monstro pré-histórico já extinto. E ainda alguns sugerem que esta palavra seria apenas um ser mitológico de crenças antigas e não um animal real. E Deus estaria aqui usando esta crença para mostrar esse animal, para mostrar a inutilidade destas crenças. Em linguagem figurada, o berremote pode simbolizar a força bruta de um grande animal selvagem. Mas o fato é que Jó sabia do que Deus estava falando. Quando Deus fala para Jó do berremote, Deus fala das características dele como se estivesse falando para quem conhece esse animal. Então, certamente, Jó sabia a que Deus estava se referindo. Nós aqui, do século XXI, não sabemos, pelo menos eu não sei. Alguns acham que é o hipopótamo, outros acham que seria um dinossauro, e outros acham que não seria um animal de verdade, mas seria uma mitologia das religiões que Deus estava mostrando que não servia para nada. Mas eu particularmente acho que seja um animal real, que Jó sabia o que era, que já foi extinto, um grande animal, indomável, terrível, assustador, e que Deus estava usando para demonstrar a Jó a sua fragilidade diante de um animal desse. Então, Deus estava dizendo a Jó o seguinte: esse animal terrível, você pode capturá-lo com um anzol? Porventura ele vai ser brando contigo? Então, esse texto, irmãos, também, lá na frente, no livro de Jó, nós vamos ver que tem um texto que é interpretado erroneamente. As pessoas dizem assim: diante de Deus, até a tristeza salta de prazer, salta de alegria. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é diante de Deus, é diante desse animal aqui, diante do Leviatã, o outro animal que a gente vai ver agora. Então, Deus falando sobre o Leviatã, então ele diz a Jó o seguinte: diante desse animal, até a tristeza salta. E aí as Bíblias nossas traduzem por prazer a palavra. Mas a palavra hebraica, ela pode ser traduzida também por pavor. Então, o mais correto seria: diante do Leviatã, até a tristeza salta de pavor, não de alegria. Quem é que vai saltar de alegria diante de um animal desse? Evidentemente, o texto está dizendo que é de pavor, de assombro. Imagina, irmão, se a gente vai no meio da mata e aí você dá de cara com um leão, você se treme todo. Um leão, e um leão não é igual a esse animal aqui. Esse aqui seria muito mais feroz pelas características que Deus fala dele aqui. Outros acham que esse animal poderia ser aí o Leviatã. Alguns acham que poderia ser o crocodilo também. Mas o berremote é um animal herbívoro, que come árvores, plantas, ervas, mas é terrível, temível. A cauda dele, o rabo, ele endurece como cedro. Imagina um animal gigante de cauda, é mais parecido com o dinossauro mesmo, aqueles que aparecem lá nas revistas de ciência. Então, imagina você dar de cara com um animal desse no meio do deserto. Não tem valentão que não se trema todo. E o segundo animal que Deus faz menção é o Leviatã. A palavra Leviatã, ela tem origem incerta. Muitos a definem como monstro marinho
como dragão ou como grande réptil aquático. E algumas versões da Bíblia mais atualizadas traduzem esta palavra por crocodilo. Talvez, eu não sei qual a Bíblia que você está lendo, se for talvez a atualizada ou a nova tradução na linguagem de hoje, algumas delas trazem a palavra crocodilo no lugar de Leviatã. O texto de Jó 41, 18 a 35, ele descreve o Leviatã como sendo uma criatura muito grande, que possui uma força descomunal, com uma pele extremamente resistente, e aí por isso se parece com os jacarés ou com o crocodilo, e que expelia fogo da sua boca. Por isso alguns estudiosos aí o identificam como uma espécie de dinossauro marinho. Simbolicamente, o Leviatã representava tanto a força natural dos animais como os poderes sobrenaturais. O crocodilo, esses animais antigos, aí, o crocodilo, ele possuía algum depósito de substâncias químicas que provocavam explosões. Então, essa substância que ele acumulava em seu interior, ele soltava pelas narinas fogo. Então, é possível, é por isso que alguns o identificam também com o crocodilo, porque ele soltava fogo pelas narinas, pelas ventas. Então, irmãos, estes dois animais, que nós não identificamos aí com certeza, não sabemos do que se trata, eram dois animais terríveis, que Deus usou a complexidade desses animais, que Jó talvez, provavelmente, conhecia, mas era incapaz de lidar com a complexidade e a valentia desses animais. Deus queria mostrar para Jó que ele também era incapaz de lidar com a complexidade dos sofrimentos, dos dilemas humanos, como, por exemplo, o sofrimento dos justos e a prosperidade dos ímpios. Qualquer pessoa, irmãos, inclusive nos dias de hoje, nós temos essa dificuldade também. Por mais justos e honestos que nós sejamos, a nossa justiça própria jamais poderá ser comparada à justiça de Deus. Então nunca diga que Deus está sendo injusto. Nunca diga eu não aceito isso, Deus. Não. Ao contrário, aceite de bom grado tudo aquilo que Deus te dá. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Quando Deus criou o universo, você lendo o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, você vai ver sempre a Bíblia dizendo assim: e viu Deus que era bom. Cada coisa que Deus criava, diz assim, viu Deus que era muito bom. Então, o próprio Deus via que as coisas por ele criadas eram boas. Então, hoje continua, aquilo que Deus faz é bom. Deus não faz mal a ninguém, porque Deus é amor. Então, tudo aquilo que nos acontece, certamente é para o nosso bem. A nossa justiça, irmãos, os padrões de Deus são altíssimos. Nenhum ser humano, por sua própria conta, jamais alcançaria os padrões de Deus, os padrões de justiça. Aliás, a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías que a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundícia. E eu já expliquei isso para os irmãos, o que o texto bíblico ali quer dizer com trapos de imundícia. Não se escandalizem, é algo terrível. Naquele tempo não existiam absorventes e as mulheres usavam alguns trapos, alguns panos velhos para estancar ali o sangramento. Então, esse tecido sujo, velho, era considerado trapos de imundícia. Então, Deus comparou a nossa justiça própria àquilo ali. Então, quando você pensar que você é justo, que você é bom, que você é merecedor das bênçãos de Deus, lembre-se que a sua justiça e a minha são consideradas como trapos de imundícia. Então Deus, irmãos, ele é justo. Ninguém consegue alcançar o padrão de justiça de Deus. Então, por que é que nós somos justificados? Por que é que nós somos salvos? Pela fé em Cristo Jesus. É por ele que nós somos justificados. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, 8 a 10, Paulo diz assim:
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos, somos justificados, perdoados pela justiça de Cristo que nos é atribuída quando cremos nele. Quando você crê em Jesus, Deus atribui a você a justiça de Cristo. Então você é salvo porque Cristo é justo, não porque você é justo. Você não é salvo porque você pratica boas obras. Você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você vai à igreja. Você não é salvo porque você dá o dízimo na igreja. Não. Você faz estas coisas porque você é salvo. Você foi salvo por Cristo, foi perdoado por Cristo, o amor de Deus foi derramado no seu coração. Então, por isso, você se esforça para praticar boas obras, para expressar o caráter de Cristo. É por isso, nós somos salvos e por isso praticamos boas obras. Se não praticamos boas obras, é porque não fomos salvos ainda. É porque não tivemos um encontro real com Cristo. Mas a salvação, ela é concedida pela graça de Deus mediante a fé. Então Deus usa estes animais para nos mostrar que diante de Deus nós não somos nada. Nós somos frágeis, nós somos mortais, mas Ele é grande, Ele é controlador de todas as coisas, dominador de todo o universo. É por Ele e para Ele que são todas as coisas. Concluindo a nossa lição, depois de muitos questionamentos dos amigos de Jó e das suas respectivas réplicas, reafirmando a sua inocência, Deus se revelou a Jó, fazendo-lhe diversas perguntas sobre a criação e sobre os mistérios do universo. Jó, evidentemente, não tinha resposta para essas perguntas e se humilhou diante de Deus. O objetivo de Deus não era recriminar Jó ou humilhá-lo, acusá-lo, mas mostrar as suas limitações, as suas imperfeições e o seu desconhecimento sobre a majestade e soberania divina. Nos momentos de angústia, aflição e desespero, o nosso Deus sempre está conosco. Lembre-se sempre disso. Ele se revela e fala conosco de diversas formas. Mesmo que ele esteja aparentemente em silêncio, ele está trabalhando e estará sempre no controle de tudo. Quando você está orando, parece que a oração não está passando do teto. Continue orando, porque Deus está vendo tudo. Deus está te ouvindo. Deus se preocupa com você. E todas as coisas que Deus faz são boas. E tudo que acontece com a vida do crente, se ele estiver sendo fiel a Deus, é para o seu bem. Em qualquer circunstância, Deus está conosco. Deus nos ajuda, Deus nos socorre. E em breve Jesus voltará para nos levar para junto dele. E aí cessará todo o sofrimento. Deus te abençoe. Quero agradecer aos irmãos que estão nos assistindo. O irmão Marcos Roberto Ferdinando, Marcos Roberto Ferdinando, irmã Ana Paula Santiago da Silva, irmã Olinda Dias, missionária Sônia Menezes, irmã Alzira Blasque, a irmã Vanessa Moreira e a irmã Letícia Moreira. Deus abençoe cada um de vocês, continue orando por nós e todas as sextas-feiras nos acompanhem aqui. Compartilhem esse link para que também outras pessoas aprendam a palavra de Deus. Eu espero em breve podermos estarmos juntos presencialmente estudando a palavra do Senhor na escola dominical. Ainda está sendo discutido em nossa sede quando voltarão as aulas presenciais, mas primeiramente retornará na sede. Nas congregações ainda demora um pouco porque nós dependemos, irmãos, de toda uma estrutura para fazermos esse trabalho presencial, conforme nós discutimos na nossa reunião de obreiros com o nosso pastor. Para nós fazermos um trabalho presencial, é preciso fazer a higienização do templo, nós precisamos de pessoas para medir a temperatura das pessoas, é preciso haver um distanciamento social. Então, o templo tem que ser higienizado e tem que ser também organizado antes, para que não haja aglomeração, para que não tenhamos problemas tanto com a fiscalização e também para não termos contaminação dos nossos irmãos. Até agora, graças a Deus, em nossa congregação, nós não tivemos ninguém contaminado e nós esperamos que continue assim, que ninguém seja infectado. Temos ainda algumas pessoas que não podem frequentar os cultos presencialmente, então de nada adianta a gente voltar antes da época, antes
de termos condições de fazer um trabalho presencial e termos problema. Então, vamos continuar orando para que Deus dê vitória, para que Deus nos proteja e que Deus sare a nossa nação, que Deus cure todas as pessoas infectadas, que o Senhor console e conforte as famílias enlutadas. Perdemos muitos amigos, parentes com esta doença, então vamos continuar orando. Nesse momento, convido os irmãos a orarmos. Continuo pedindo oração pela irmã Iraci, lá de Fernão, São Paulo, tia da minha esposa, que está enferma, para que Deus venha curá-la. Também tivemos a notícia de que a irmã Rosângela Valadares, esposa do pastor Cisaque Valadares, aqui de Rio Claro, que estava internada, já saiu do hospital, está em casa, então louvamos a Deus por isso. Então peço aos irmãos que continuemos orando pela irmã Norma, pela irmã Adelina, pelos nossos irmãos idosos, irmã Olinda, que não podem frequentar os cultos presencialmente ainda, alguns pela idade e outros por problemas de saúde. A irmã Olinda não é idosa, não entendam isso, é um problema de saúde que ela tem, não pode estar frequentando os cultos. Também oremos pela mãe da irmã Edna, pela irmã Elza, que também não podem estar nos cultos. E oremos uns pelos outros, também pela irmã Rita, que está enferma. Ela pediu oração, inclusive ela foi lá para Teodoro Sampaio para cuidar da sua irmã. Irmãos, orem por ela também, para Deus lhe dar saúde. Também peço orações pela irmã Devani, nossa irmã missionária Devani aqui do nosso campo, para que Deus venha restaurar completamente a saúde. Nós temos um trabalho de oração aqui neste canal, vocês podem nos acompanhar. O pastor Jessé Menezes e a missionária Sônia, eles estão todos os dias às 15 horas, tirando um período de oração, e nas quartas-feiras, às 19 horas, a quarta do clamor, 19h30. Então os irmãos podem acessar aqui a nossa página no Facebook, a AD Belém, setor 1, e orar juntamente conosco, colocar o seu pedido de oração. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por este trabalho de estudo da Tua Palavra, por tudo quanto nós aprendemos. Abençoe os nossos irmãos, Senhor, que nos acompanharam. Visite os irmãos que estão enfermos, que eu citei o nome nesse momento, que estão doentes, a irmã Iraci, a irmã Adelina, a irmã Devani, a mãe da irmã Edna, a irmã Elza, a irmã da irmã Rita. Meu Deus, conceda saúde a cada um dos teus servos. Conforte o coração daqueles que estão enlutados. Eu peço em favor da família do pastor Eliel Ferreira, ali em Jaboticabal. Conceda alento e paz aos corações. Fica conosco esta noite, nos dê um fim de semana abençoado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todo o povo